Então, vou tentar falar sobre um tema aqui rapidinho. É claro que se a gente fosse se aprofundar, o vídeo seria grande, mas eu vou falar um pouco sobre apropriação cultural hoje e como eu acho a pessoa que inventou esse termo muito burra, né? A pessoa que faltou muito esclarecimento aí, ou que queria inventar um mimimi ou pagar aí de intelectual. Então vamos nessa. A ideia é basicamente o seguinte, galera. Pra quem não sabe, aí aconteceu recentemente. Eu tô até fora do timing, mas enfim, eu só consegui a câmera agora. Uma menina que tinha câncer estava usando um lenço, turbante, eu não sei o nome, na cabeça, porque justamente a quimioterapia fez o cabelo dela, os pelos do corpo cair. E aí ela foi abordada no metrô por outras meninas que falaram que ela não podia usar isso porque aquilo dali era tradição da cultura negra, africana, sei lá, e que ela estava se apropriando de uma cultura que não era dela. E para eu não ser muito ignorante, eu não dizer que isso é uma aberração, né, ao dom da racionalidade, então eu vou começar a explicar. Primeiro que esse termo apropriação cultural é um termo bem feliz, porque você se apropriar de uma coisa que não é tangível é muito difícil, né? E a cultura, só para você ter noção, no ramo das ciências sociais, se eu não me engano, existem pelo menos 150 definições diferentes. E os cientistas sociais, entre eles, há uma convenção de que é muito difícil definir o que é cultura. Por isso que não existe uma definição exata. Porque você pode falar, cultura é o quê? É o jeito que a pessoa se veste, é o que ela come, são os hábitos, a religião. Enfim, tem uma série de coisas. A música, né? A forma de agir, de pensar, tem uma série de coisas. E não existe uma definição, e eu tô falando da minha definição leiga, né? E não existe uma definição real. Existem várias, e muitas delas se assemelham em alguns pontos, outras não. Mas a verdade é que não tem como você dar um norte, você falar, ó, isso aqui é cultura, né? Pelo menos não até hoje. Isso dentre os que estudam o tema. Então, beleza. E é uma questão muito sensível, porque se eu for falar cultura brasileira, existe cultura brasileira? Dependendo do ponto de vista, sim. Mas se você considerar que o cara na Bahia come acarajé e o maluco lá no Rio Grande do Sul, no sul do país, no final da tarde ele toma um chimarrão, são hábitos totalmente diferentes, são climas totalmente diferentes, são roupas diferentes, são modos de falar diferentes, são trabalhos diferentes, né? Então como é que você vai estabelecer uma cultura brasileira, né? Se tem um abismo entre o próprio povo, um abismo, digamos, cultural também, né? E isso serve só para vocês entenderem que mesmo sendo um país, é difícil você definir ali o que é. Bom, a gente pode pegar coisas em comuns que todos os brasileiros fazem e falar, isso é cultura brasileira, né? Mas aí a gente vai estar se limitando. Enfim, tem uma série de coisas. Tem macrocultura, microcultura, né? E aí eu fui dar uma estudada nesse ponto, que eu queria entender por que o cara que fala, não, você está se apropriando de uma cultura. Qual era o objetivo do cara falar uma merda dessa? E aí eu percebi, e aí lendo bastante, eu vi que a ideia era você não deixar cair no esquecimento o valor original daquela cultura. E como assim? Digamos que a pessoa começou a usar turbante, e o turbante tinha um símbolo específico, sei lá, que as pessoas que estavam grávidas estão usando aquela porra. É só um exemplo, só pra vocês entenderem. E aí você tá usando porque você gosta, você meio que descaracterizou aquela porra.
né? Porque você não tá grávida e aquilo ali é o símbolo da gravidez, da vida, sei lá. Só um exemplo. Mas se você for parar para pensar, o valor original de tudo se perde ao longo do tempo, né? Tudo que a gente faz. E esse mix e a diversidade, se você for parar, a gente só tem essa riqueza cultural muito grande, essa modificação, justamente por causa dessa suruba cultural, principalmente com a internet ajudou muito, né, com isso, porque hoje tem gente que pode viver basicamente tangido de um monte de coisa, saber tudo que acontece no Japão e adequar a sua vida morando no Brasil, graças à internet. Tem muita gente que só vai em evento de anime, enfim, come comida japonesa, oriental, sei lá, eu sou ignorante nesse assunto, enfim. E o cara vive em função daquilo que ele gosta e rola até uma mistura da cultura ocidental, oriental. E pra você ver, eu tô dividindo o planeta em dois aqui, né? Meio até, eu acho isso um absurdo, né? A cultura ocidental, oriental, a gente, como se o Oriente fosse um pedaço pequenininho que a gente pudesse definir, né? Só na China tem 1 bilhão de pessoas, enfim, na Índia. E aí, e essa questão de você perder o valor original das coisas não faz muito sentido, porque o valor original de tudo se perde ao longo do tempo. Isso não significa que você está piorando. Muda, né? E dá outro significado. E é assim que continua, que o ser humano continua na história, né? Porque outras pessoas vão aprender diferente, vão respeitar aquilo da outra forma, e outras pessoas vão modificar, né? Então, cara, tem lugar que, se você arrotar na mesa, é um sinônimo de falta de respeito. E, salvo engano, em alguns países árabes, você arrotar na mesa é sinal de que a comida estava boa. Então tem significados diferentes, a mesma coisa em lugares diferentes. Então não faz sentido, né? E isso é a explicação que eu gostaria de dar sobre o tema. Apesar de que eu me considero muito ignorante. Só que mesmo se fosse uma premissa ética, né? Você preservar os valores originais das coisas, que essa premissa não existe escrita em lugar nenhum, você não é obrigado, né? Você respeita se você quiser, se a pessoa quiser te ensinar, e aí você for uma porta aberta, né, para isso. Por exemplo, você tá usando lá o seu turbante, a pessoa fala, olha, isso tem um significado na minha cultura, assim, assim, assim e tal, te ensinar, né? Você aprender e passar pra frente, mas você não é obrigado. Porque, cara, eu sou um cara libertário e o princípio das coisas, né, deve ser pautado na liberdade. Então, se o cara quiser se vestir de uma roupa ou de um estilo que do lugar onde ele nasceu, ele tem esse direito, porque ele não tá fazendo mal a ninguém, ele só tá se sentindo bem. E você que é um ignorante, quando o cara tem uma visão dessa, né, de, entre aspas, apropriação cultural, eu vejo meio que um pouco de inveja, né? A pessoa quer meio que ser exclusiva daquele meio. Isso é uma grande bobagem, uma grande estupidez aí, né? Às vezes as pessoas, elas querem pagar um pouquinho de inteligente, só que elas não param para pensar. Ou não, ou na verdade quer lançar só uma polêmica, né? Pra, enfim, tentar ganhar um pouquinho aí de atenção, sei lá. Porque na verdade, filho, e você parar alguém na rua, você invadir a liberdade, né, da pessoa pra falar esse tipo de coisa, você não deveria. Cara, é de uma ignorância que não dá nem pra comentar. Então fica aí o meu recado, minha opinião, galerinha. Eu espero que isso sirva aí pra ilustrar pra vocês. Quem tem interesse no assunto, esse é um assunto meio, digamos assim, restrito. Tem gente que não se interessa, mas é bom deixar essa reflexão. Muito obrigado pelo seu tempo. Meu nome é Delian Santos, você está ouvindo Duas Rodas, Mil Ideias. Fique com Deus. E essa parada aí. Beijos, abraços, fui.